vamos levantar uma bandeira que não temos visto aqui na internet ser levantada essa bandeira, que é: vamos interceder e vamos orar pela igreja perseguida. Enquanto aqui no Brasil nós temos liberdade de cultuar a Jesus como nosso Senhor e Salvador, temos Bíblias de todos os tipos, existe uma igreja lá fora que é proibida de professar o nome de Jesus, de ter Bíblias, de orar, de ler. É a igreja perseguida. Vou citar como exemplo a igreja da China, hoje com 120 milhões de cristãos, mas tem que se reunir escondidamente, porque é proibido ser professado o nome de Jesus. Existe uma carência de 60 milhões de Bíblias para esses 120 milhões de cristãos. Eles que se reúnem às escondidas são perseguidos. Se forem descobertos pregando a palavra de Deus ou com uma Bíblia, serão presos, serão encarcerados. Enquanto isso, nós aqui no Brasil estamos achando que está tudo muito bem, mas não está, porque irmãos estão morrendo lá fora, estão sendo perseguidos. Para você ter uma ideia, no Egito, as crianças, se forem cristãs, elas são invisíveis à sociedade. Elas não têm direito de estudar, não têm direito de ter médicos, de serem consultados em centros de saúde, simplesmente porque são cristãs. Existe uma agência internacional, que é o International Open Doors, que é Portas Abertas, que faz um belíssimo trabalho de intercessão, de ajuda a estes irmãos que estão morrendo lá fora pelo amor de Jesus. Será que nós aqui no Brasil, se fôssemos perseguidos, teríamos coragem de professar o nome de Jesus? Porque esses irmãos lá fora são perseguidos, mas não negam o nome de Jesus. A China é uma das igrejas que cresce mais neste planeta, a igreja cristã lá, mas às escondidas. É o evangelho que cresce às escondidas. E nós temos liberdade aqui e estamos parados, só falamos na teoria da prosperidade e tem se tornado um evangelho raquítico. O grande fundador da Portas Abertas é o holandês, conhecido como Irmão André. Ele tem um episódio que ficou conhecido no mundo inteiro. Naquela época, década de 60, ele começou a invadir os países chamados da Cortina de Ferro com Bíblias. E ele levava no seu carro um Fusca na época, cheio de Bíblias. E quando ele chegou lá na fronteira com um dos países da Cortina de Ferro, o soldado mandou que ele parasse e ele fez uma oração ao Senhor para que aquele soldado não visse as Bíblias, porque ele iria distribuir aquelas Bíblias. O soldado mandou ele abrir o capô do carro, ele fez a oração, o soldado ficou olhando ali, fechou e disse: homem, vá ligeiro, senão esses tomates todos vão chegar lá podres. Veja que maravilha. Deus cegou aquele homem, aquele soldado, para que no lugar de Bíblias ele visse tomates. E Deus tem feito isso hoje ainda lá na China. Deus tem cegado aqueles homens. Existe até o que é chamado a oração do contrabandista de Deus, que é assim como o Senhor abriu os olhos do cego, o Senhor fecha os olhos desse homem para que ele não veja as Bíblias que estão sendo levadas nas malas. Um dos complicadores na China é que a Bíblia tem que ser em mandarim. E aí é um outro complicador, é uma língua difícil, é preciso de intérpretes, mas os irmãos lá têm sede. O irmão André, em 2003, esteve aqui no Brasil. Eu tive a belíssima oportunidade de entrevistá-lo. E ele falou que em um dos estudos lá na China, ele chegava a passar 8 horas e os irmãos não queriam que ele saísse, que continuasse, tamanha era a sede que eles tinham da palavra de Deus. Quem dera que nós tivéssemos essa sede aqui no Brasil. Mas os cultos, as pessoas com 1 hora já estão olhando para os seus relógios, querendo sair. Lá na China, não. Às vezes, uma Bíblia é repartida entre os irmãos.
cada um fica com uma folhinha só da Bíblia. Então veja a diferença e o porquê de nós estarmos levantando esta bandeira aqui para orarmos, intercedermos pelos irmãos que estão sendo perseguidos aí afora. Coreia do Norte, China, Irã. Os irmãos estão sendo mortos porque professam o nome de Jesus. Quem neste planeta, neste Brasil, planeta Brasil, tem levantado orações por esses irmãos? Por isso, desde já você é chamado a fazer parte de um grupo de oração em todo este país para elevarmos nossas orações para estes irmãos que estão sendo perseguidos, porque num breve dia, quando a trombeta tocar, todos nós estaremos reunidos com eles. Um só corpo, o corpo de Cristo, vai estar participando daquela maravilhosa ceia que já está preparada. Nós não temos muito mais tempo aqui neste planeta. O arrebatamento está por um fio. Enquanto o arrebatamento não chega, vamos fazer o nosso papel de intercessores. Vamos orar. No lugar de estarmos fazendo vídeos, criticando vídeos de outros irmãos, irmãos fazendo vídeos só para criticar outros vídeos, vamos fazer vídeos com orações, com intercessões. Vamos fazer uma corrente unida do corpo de Cristo, orando por essa igreja que está sendo perseguida. Nós vamos colocar agora para você uma entrevista, está dublada, feita com o irmão André. Ele já está na faixa dos seus 80 anos, mas continua com aquele mesmo fervor, aquele mesmo gosto pela palavra do Senhor. E você vai ouvir um grande conselho que ele dá de como você ganhar mais intimidade com o Senhor. Seja desde este momento que você está vendo esse vídeo, um intercessor. Vamos fazer uma corrente, irmãos, para estarmos orando pela igreja perseguida. Chega de estarmos digladiando uns contra os outros, chega de estarmos debatendo teologias que não vão levar a nada. Somente Jesus nos vai levar ao céu. Por isso está na hora de acordarmos, está na hora de nos unirmos em oração, porque os irmãos lá fora são unidos, diferentemente daqui no Brasil. O que funciona lá, primeiro de tudo, não tem denominação. Na China não existe denominação. É o corpo de Cristo se reunindo em nome de Jesus. Precisamos aprender com eles. Será que será preciso haver uma perseguição aqui no Brasil para começarmos a vivenciar o verdadeiro Evangelho? Veja agora essa entrevista com o irmão André, que possamos tirar lições para o nosso cristianismo. E mais uma vez eu faço este apelo. Vamos criar grupos de oração em todo este país, Brasil, para intercedermos pelos irmãos que estão sendo perseguidos, a igreja perseguida. Este foi o programa Jesus Está Voltando de hoje, com o intuito de levantarmos uma bandeira de oração neste país, pela igreja perseguida. Fique ligado no programa Jesus Está Voltando. Os governantes ainda acham que a Bíblia é um livro subversivo e perigoso. E por que eles têm tanto medo da Bíblia? Uma pergunta importante realmente, cuja resposta pode explicar o porquê de tantas perseguições. Porque a Bíblia nos faz novas pessoas. E todo o sistema no poder, seja o capitalismo, ou o comunismo, ou o islamismo, ou qualquer outro sistema religioso ou político, teme a hora em que Deus entra na vida de alguém, porque agora ela serve a um novo rei. O apóstolo Pedro disse em Atos que devemos obedecer antes a Deus e depois aos homens. De repente, quem está no poder perde o controle sobre o homem que lê o livro, porque agora obedecemos a ele primeiro, mais do que aos outros. Isto nos leva à beira da desobediência civil, embora eu não devesse usar o termo. Mas talvez seja o caso. Por que devemos obedecer ordens imorais? Muitas vezes damos a explicação, me mandaram, nada disso. Até na Segunda Guerra, com todo o domínio dos alemães, a submissão e a obediência às ordens
não diminuía a crueldade e pessoas eram executadas mesmo obedecendo ordens. Isso ainda pode acontecer hoje. Nós, por meio desse livro, nos tornamos um povo de opinião, povo de convicções tão fortes que nada as abala, mas sempre baseadas no amor, na compaixão e sempre sob o comando direto do Senhor. Por isso a Bíblia é perigosa, por isso os ditadores atuais temem e proíbem a leitura desse livro. E os cristãos que não vivem sob os regimes autoritários? Eu, certa vez, conheci um pastor na Tchecoslováquia que me disse: não importa onde você vive, se levar este livro a sério, estará em apuros. E acrescentou: então terá orgulho de fazer o que é certo. Há sentido em dizer que a Bíblia é um livro perigoso, mesmo vivendo numa sociedade livre? Sim, e essa é a razão dos ataques contra nós cristãos, porque lemos a Bíblia. O método é diferente, o efeito é o mesmo. Somos muito ocupados para ler toda a Bíblia. Nós seguimos alguns trechos, passagens selecionadas, versículos, ou ouvimos alguns trechos que foram gravados em CD, ou na minha época eram aquelas fitas cassete, e eu ouvia o Novo Testamento no meu carro ao viajar pelas estradas da Europa, e era maravilhoso ouvir aquilo. Você deve separar um tempo para aquietar-se. E é por isso que nessa sala quase não se ouve barulho vindo de fora. Eu não tenho televisão aqui. No rádio eu ouço notícias. E havia uma janela bem ali. E quando eu ocupei essa sala, eu mandei fechar aquele espaço com tijolos, eliminando ruídos externos. Nós temos que ter um lugar para ouvir a Deus. E então, absorver a palavra. E talvez só assim ouviremos a voz de Deus. Ela não deve competir com toda a agitação à nossa volta. Sem ter um ambiente favorável, não será fácil. Devemos ter mais dedicação em nossos hábitos para ler a Bíblia, que é chamada a Carta de Amor de Deus para nós. Talvez você já tenha ouvido esse termo. Se disser: eu não li a sua carta de amor, Deus, aí foi mal. Acha que pode continuar assim, ignorando a palavra de Deus? Não dá. Devemos nos tornar pessoas segundo a Bíblia, ler o livro inteiro, toda a obra. Uma vez por ano, pelo menos. Não é difícil. 3 capítulos por dia e 5 no domingo. Se for ler em voz alta, são 88 horas lendo em voz alta, e inclui o Antigo e o Novo Testamento. Se é demais, você é preguiçoso. Como esperar que o Senhor o abençoe, o use e o proteja se tem preguiça de ler sua palavra, pela qual milhares de pessoas foram mortas? Profetas foram mortos por ela. Os apóstolos foram mortos por ela. Mártires da história da igreja morreram por ela. Hoje pessoas morrem por ela. E deixamos a Bíblia na estante? Existe uma história de uma família na Holanda, onde eu morei. Um pequeno garoto encontrou a Bíblia da família coberta de pó. Levou-a para a mãe e perguntou: mãe, esse é o livro de Deus? A mãe olhou o livro e disse: claro que é o livro de Deus. E ele falou: por que não o devolvemos, já que não usamos? E, veja bem, hoje, só em inglês, existem 440 diferentes traduções e versões da Bíblia. Estamos lendo? Ou deixamos que, ocasionalmente, a verdade salte das páginas, nos atinja no rosto e mais nada? Para que, então, temos o livro, se somos tão relapsos com algo que exigiu a vida de tantos mártires da igreja e até hoje é assim? Como esperar que a palavra de Deus transforme nossa sociedade tão podre, corrupta, decadente e imoral? Se a igreja não mudar e, não ocasionalmente, mas fervorosamente buscar a Deus, não há esperança para a humanidade, pois isso realmente depende da atitude, fé e ação dos cristãos. Há pessoas que desejarão percorrer o caminho que você trilhou. Então, dê-lhes um ponto de partida pelo qual poderão começar a viver segundo a Bíblia. Qual seria este ponto? Uma das minhas orações ainda é: Deus, faz-me verdadeiro. É tão fácil ser religioso. Isso não leva a lugar nenhum. Quem teme ao Senhor
chega lá sem precisar ser religioso. Nós fomos criados numa cultura religiosa, cínica, evangélica e blá blá. Mas peço a Deus que me faça verdadeiro. Eu não quero ser só mais um. Quero ser alguém que faz diferença. E eu acho que eu faço, mas ainda posso melhorar. Aconselho que, ao ler a palavra, diga: Senhor, fale comigo. E o que me disseres, eu farei. E surgirá uma nova vida de aventura que o espantará. Aconteceu comigo. Eu estava lendo Oswald Chambers. Eu sou um grande fã de Oswald Chambers. Tenho todos os seus livros. E o pessoal do seminário me chamava de fanático. E em qualquer situação eu sabia o que Chambers diria. Então, certo dia eu li em seu livro: Dá a quem pedir. Ele escreveu no comentário: você vê um bêbado vindo lhe pedir algum dinheiro e logo pensa: não, porque ele vai comprar bebida. Mas não é isso que Jesus falou. Ele disse: dá a quem te pedir. Meu Deus, se tem que ser assim, eu o farei. Um dia depois veio um bêbado. Pediu dinheiro e eu entreguei. E depois eu pensei: é perigoso. Obedeci a Deus. Essa é a minha obrigação. O bêbado responde pelo que faz com o dinheiro. E então eu pensei: é melhor não levar isso tão a sério. Mas depois eu voltava a pensar naquilo, eu pregava aquilo. E acontecia que no mesmo dia vinha alguém pedir algo, e nem sempre um bêbado, mas alguém. Pediram meu acordeão, eu entreguei porque eu tinha acabado de pregar sobre aquilo. Dá a quem te pedir. Isso é muito radical. Nas minhas viagens eu entrava em hotéis de luxo sem meus sapatos, porque eu vi um mendigo sem sapatos e lhe dei os sapatos, dei o casaco, e era até embaraçoso depois me hospedar num hotel de luxo sem sapatos, e eles estranhavam muito aquilo. Mas tudo bem, porque em casa eu tenho mais sapatos, isso é passageiro. Mas se eu decidir obedecer a Deus, assim que eu tomar conhecimento de qualquer versículo que fala em comportamento, Deus então me provará. Se Deus não o provar, me surpreenderei. Se você nunca for atacado pelo diabo, me surpreenderei. Mas como? Eu não sou digno de um ataque? Você perde por problemas quando segue a Jesus radicalmente. Mas nos problemas diga aleluia, eu estou no caminho certo. E siga o livro. Siga o livro, siga. Ele transforma a sua vida, e agora, quando leio aquele texto no Sermão da Montanha, penso ser melhor esperar até pregar sobre isso de novo. Porque Deus nos leva a sério, e isso é encorajador. Aleluia! For over 2,000 years, the Christian church has been under persecution. From the first Christian believers at Pentecost to the latest converts in Iraq or Beijing, Satan has attempted to stop the spread of the gospel in his strongholds of darkness. When Satan lost the battle at Calvary, all he could do was to wage war on the people that Christ died for. If he could bind them, bribe them, harass them, confuse them, or scare them from accepting the priceless gift of salvation, he could have a minor victory. His tactics haven't changed much over the centuries, but as we approach the end of this century, he knows that time is running out. I expect that we will see even more intense persecution of the church in the months and years ahead. One of the hotbeds of persecution today is China. Behind the bamboo curtain, there are over 1 billion souls, and the vast majority have never heard the good news of Jesus Christ. The church in China is under intense persecution, but it is growing much like the first century church. I persecuted Christians, hounding them to death,
binding and delivering both men and women to prison. These words are from one of the most famous persecutors of the faith, Saul. Even today's leaders of China look tame when compared to Saul's intense persecution of Christians. I believe the letters of Paul provide us with great insights into what is now happening in China and what will happen as Paul's message is delivered through an army of brave new messengers sent by God. All the while my ambition has been to go still farther, preaching where the name of Christ has not yet been heard, rather than where a church has already been started by someone else. I have been following the plan spoken of in the scriptures where Isaiah says that those who have never heard the name of Christ before will see and understand. 1 out of every 3 non-Christians in the world now lives behind the Chinese bamboo curtain. The unsaved people of China represent a vast group, and the Chinese population is growing at a rate of approximately 45,000 souls a day. This is truly a land that Paul would place high on his list for a new missionary journey. With over 1 billion souls in one of the most ancient civilizations on earth, this is truly a land that needs to be set free from Satan's long stranglehold. China has been blinded by false religious beliefs from its earliest days. Over 1,500 years before Christ, there is documentation of Shang dynasty prayers to idols and ancestors. The false religions of Confucianism, Taoism, and Buddhism grew for years. Then, in 1921, the Communist Party began in China, and by 1949 it took over all of China and began to increase persecution against Christians. The official religion became atheism, and Christian churches were closed. Leaders were arrested, and Bibles were destroyed. Some even lost their lives for their faith. Today, the communists are still in power, even though the world cried out at the events that took place in Tiananmen Square during June 1989. Today, Christians still have to carefully conduct church services in homes and be prepared to face persecution. Church leaders continue to be arrested as the old men now ruling China are frightened by the growth of the church, in spite of all their efforts to stamp it out. One of the many persecuted Christians is Pastor Lam. Twice he was thrown into prison, once for 20 years. He has seen all forms of persecution, but he also has seen God do amazing things. Before I went into prison, our audience, every week, not more than 400, only one time. After I came out from prison, up to 900 3 times. 1990, 3 years ago, they closed our church, confiscated many things away. Before confiscation, we have 900. After confiscation, now we have 11 to 1200. You see, the more persecution, the church grow. And the government asked me, you preach again? I said, yes. Oh, we closed the church. I said, you had closed, but they come back again. You called them not to come. I said, you had called them not to come, but they come. Oh, you must be careful. I said, I'm ready for the 3rd time. Because I've been twice in prison. I said, I'm ready for the 3rd time. Praise the Lord. And within these few years, people crowded and crowded. Tonight, you see many young people. 80% are young people. One house church in Luoyang, in central China. They had a house church in the countryside, about 300 people. One time, the policemen round their house church. After that, they went in and gave him a paper, called them not to have your assembly in this house. You may go to the church. That's the, do you know what the official church? And call them to sign and fingerprint. Do you know fingerprint? Many people sign their names and fingerprint. At last, 5 don't sign, don't fingerprint. And then they threw them to a truck and called them to the government hall.
They beat them. But 5 of them, they said, no pain. But the hands of the policemen firing, very hot. And they take a basin of water and put the hands in the basin and beat them again. No pain, but very hot in the basin to beat again. Then they took the electric probe